Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Antifrágil. Hoje o nosso bate-papo é com a Cássia Janes, farmacêutica e nutricionista, especialista em ortomolecular e saúde gastrointestinal. Bem-vinda, Cássia. Obrigada, Bibiana, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui comunicando, né, para as pessoas que a saúde ela pode ter um caminho mais simples, mais fácil, sem o uso de medicamentos e de uma forma saudável. E o nosso bate-papo hoje é sobre a saúde mora no seu corpo, no intestino. É verdade, Cássia? Sim, é verdade. Então, assim, o que é mais importante, né, a gente compreender que o intestino ele tem funções endócrinas e que também ele tem um sistema nervoso entérico. Então, essas conexões, né, elas vão para o cérebro, né, existe essa conexão intestino-cérebro. Por isso que quando a gente está feliz, também nosso intestino está funcionando bem. E quando a gente come determinados alimentos, eles podem interferir nas nossas emoções? Sim, bastante. Os estudos mostram hoje, né, há muito tempo, só que isso está confirmado, porque o nosso segundo cérebro, que é o intestino, né, por conta dos neurônios que nós temos no intestino, comprova que essas conexões, né, são feitas. Vou te dar um exemplo, né, alimentos industrializados. Eles são ricos em glutamato monossódico, onde tem lá naquela embalagem chamada realçador de sabor. Então, no intestino a gente tem o glutamato, só que esse glutamato, ele é do intestino naquela quantidade suficiente. Natural. Natural, mas se a gente coloca ele mais e mais e mais, a gente vai começar a ter uma neuroexcitação cerebral, a gente pode ter agitação mental, então tudo isso vai influenciar nessa conexão. E essa conexão é a partir também do nervo vago, né? Que ele está interligado do intestino para o cérebro. Muito se fala hoje do açúcar, que é o grande vilão, né? Que altera também as nossas emoções, pode deixar mais eufórico, né? Sim. Mas se fala muito do açúcar. Teria outros alimentos que também teriam essa função? Tem os industrializados, são os campeões, né? Porque hoje a gente está no mundo totalmente diferente da época da nossa avó, né? Então hoje, se você for no supermercado, o carrinho está cheio de empacotado, de suquinho de caixinha, muita frutose, aditivo químico, tudo isso vai interferir na nossa conexão cerebral, né? E eu não digo só na conexão cerebral, a gente parte de um processo inflamatório, né, a nível sistêmico, então é bem importante prestar atenção nisso. E esse nível inflamatório, ele ocasiona o que no nosso corpo? O que pode acontecer? Olha, alterações em quase todos os órgãos. O intestino ele não é o culpado de tudo, mas ele se comunica com tudo. Então, assim, resistência à insulina, diabetes tipo 2, doenças do neurodesenvolvimento, neurodegenerativas, esteatose hepática. Então, assim, tudo está conectado. Então, a gente não pode separar o fígado do intestino, a cabeça do intestino, né, do corpo. Está tudo junto e eu digo que tudo está em tudo. Uhum. E em relação às crianças, que hoje a gente vê muito esse acesso fácil a alimentos já prontos. E vemos também uma sociedade que fala muito sobre alterações de humor das crianças. Agitação, falta de concentração, falta de foco. Isso tem a ver com o intestino, Cássia? Com certeza. Isso assim é uma coisa assim que eu fico chocada. Porque a quantidade desses industrializados, desses açúcares, né, desses alimentos que causam neuroexcitação. Então, a partir do momento que você muda o ambiente até, né, de casa, o ambiente alimentar da criança, a repercussão vai ser também neurológica. Então, assim, é bem preocupante isso, mas, assim, os pais precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque esse reflexo vai para a vida adulta. Então, é super importante. E quando você fala em neuroexcitação, isso é algo que modifica o nosso funcionamento do corpo, dos pensamentos, do cérebro, do desenvolvimento? Sim, irritabilidade, alteração de humor. Você já ouviu falar quando a pessoa está enfesada? Então, uma pessoa constipada, né? Ela está enfesada.
né? Outra alteração que é cérebro-intestino, quando a pessoa está, o indivíduo, ele está tipo um super estresse. O que acontece? Às vezes dá uma diarreia. Então isso acontece. Acaba que o cérebro e o intestino estão conectados em tudo. Sim. E quando a gente tem um desejo de comer algo, também tem a ver? Tem, assim, eu digo sempre que é controlável, né? Quando você está com aquela vontade enorme de comer doce, sempre existe um desequilíbrio da microbiota, né? Dessas bactérias intestinais. E alguma outra alteração além da microbiota ou tipo um vício que a gente já tem, que a gente Não, já os criou vícios, dessa conexão? Os vícios são porque você está alimentando, ou seja, aquela célula precisa de 44 nutrientes. Você está dando nutriente zero se você está dando açúcar, né? Praticamente não tem nutriente, então ela vai o quê? Ficar com fome. Então, essa fome só vai ser nutrida, essa célula, quando você oferecer fruta, legumes e verduras, ela vai estar nutrida. Então, o que é que vai acontecer? A saciedade. Isso vai haver essa conexão com o cérebro. Tu comentou que quando a gente tem, a gente acaba, né, se alimentando de alimentos que geram essa neuroexcitação, a gente acaba acostumando o nosso corpo a se autoexcitar. Então, vamos supor, se a gente fica comendo muito chocolate, muitos industrializados, a gente se sente bem, porque eles acabam deixando a gente em estado mais eufórico. Então, é como se o organismo entendesse, estou triste, vou comer determinado alimento para me sentir melhor. Tem a ver isso, Cássia? Tem a ver, porque existem essas conexões, né, no intestino, essas células, esses neurônios que eles fazem essa resposta para o corpo, né? Então, quanto mais você alimenta daquele ciclo vicioso, mais o teu microbioma ele vai estar o quê? Desfavorecido, né, daqueles nutrientes que causam a saciedade, porque no microbioma nós temos células endócrinas. Então, a partir de alimentos, de frutas, legumes, verduras, gorduras, né, azeites, sementes, tudo isso vai ter uma ligação com receptores que vai fazer com que ative o centro de saciedade no cérebro, porque existe uma conexão bidirecional do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. O intestino tem na faixa de 90% de nervos aferentes para o cérebro. Do cérebro para o intestino, 10%. Só que os 10% do cérebro influencia muito também. E quando a gente fala, a felicidade também mora no seu corpo, no intestino, o que a gente poderia explicar para quem está nos ouvindo? Por que tem essa correlação? Porque todas essas alterações de humor, né? Eu digo que grande parte, ele não é culpado de tudo, mas ele se comunica com tudo. E essa conexão ela é muito forte. Então, se você no seu dia a dia não mantém um hábito alimentar, uma rotina, né? Para quem quer as exceções, vai comer nas exceções, mas você precisa manter uma rotina para que o teu corpo entenda, né? Entenda isso. Entenda que está existindo nutriente, que está existindo fibras, que vai ter uma boa produção de sal biliar no intestino. E isso vai fazer com que essas bactérias ela entre num estado de equilíbrio. Por quê? Porque essas bactérias elas têm ações antialérgicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas, moduladoras do sistema nervoso central e do sistema imunológico. Por que essas bactérias têm isso, né? Porque elas metabolizam substâncias que fazem com que a barreira intestinal continue como se fosse um muro. Aquela barreira que dali não vai passar nada para o sistema imunológico nem para a circulação sanguínea. Então, isso vai fazer com que todas essas conexões do corpo, ele se mantenha equilibrado. Equilibrado. Isso é muito interessante, né? E tem algum sintoma que a gente possa sentir ou se dar conta de que algo não vai bem no nosso intestino? Olha, o que eu mais recebo em consultório, né, são aquelas pessoas que elas estão desesperadas porque estão altamente irritadiças, estão constipadas, estão fadigadas, né, estão sem concentração e uma alteração a nível intestinal, mas com reações extraintestinais. Ou seja, elas estão ou com diarreia ou constipada, e daí acontecem reações no corpo, uma enxaqueca crônica,
problema de pele, né? Então, assim, envolve muita coisa, porque como o intestino ele tem essas conexões, tudo isso parte para reações extraintestinais, ou seja, rompeu barreira, passa para a circulação sanguínea. E hoje, quem está nos ouvindo, nos escutando, como que a gente pode buscar essa maior saúde do intestino, já que ele está interligado com tudo e ele altera tudo? Tem alguma receita, tem algum alimento, que é algo que a gente possa ir incrementando na nossa rotina? Sim. Porque às vezes é muito difícil para quem come industrializado, não come bem, tem dificuldade de comer verduras e frutas, introduzir isso no dia a dia de forma radical, que muitas vezes é o que acontece, proposto por alguns profissionais, ela até tenta, não consegue, desiste. Então teria alguma forma leve da gente ir introduzindo essa nova mentalidade, essa consciência? O que eu acho importante é assim, é que na rotina você escolha frutas, algumas 3 frutas para aquela metade da semana, você escolhe 3 frutas, aí depois você vai comprar outras frutas, então você mantém um rodízio de frutas, legumes, verduras, raízes, né, as leguminosas, que são os feijões, as oleaginosas, que são as castanhas, e ter especiarias, temperos, né, açafrão, você pode ter urucum, né, tudo de uma forma, todos aqueles temperos, porque tudo isso que modula o ambiente intestinal é o que vem da terra. Então, a gente quando coloca o industrializado, a gente está modificando o ambiente. Então, se você modifica o ambiente, você sabe que você vai ter processos inflamatórios, um ciclo vicioso que ao longo da vida, quando você tem 30 anos, você vai, eu não tenho quase sintoma, com 40 já vem outros sintomas, com 50 vai aparecer um monte de coisa. Então, assim, é um ciclo vicioso, não é uma coisa da noite para o dia, mas que você pode melhorar esses hábitos colocando esses alimentos de uma forma prática. Como é? Você pode fazer uma batata doce cozida, com orégano, com azeite, um franguinho desfiado, né? Frutas com as sementes. Você pode fazer uma granola caseira, que é muito simples de fazer, né? Com a família até. Você pode fazer um molho pesto. Eu digo sempre assim, eu gosto do molho pesto, porque assim, às vezes você não tem tempo de comprar aqueles verdes escuros que são tão ricos nutricionalmente. E tem aquela gordura boa do azeite. Aí você faz um molho pesto com essas verduras escuras, coloca um azeite, coloca uma castanha, quer dizer, você está riquíssimo ali, você botou um molhinho ali na sua salada, que dura 3, 4 dias na sua geladeira. Então, assim, são coisas simples que a gente precisa parar, se organizar, ter disciplina, porque a gente precisa ter um pouco de disciplina para poder se organizar. E eu acredito que com aquela rotina, você automaticamente vai adquirindo isso. E o legal, né, Cássia, é o seguinte, que agora você falando me alertou. Como eu tenho filhos pequenos, a gente já fica puxando para isso, né? A gente já pensa neles. Achei muito interessante que você comentou fazer em família. É uma grande oportunidade, não apenas de estarmos juntos fazendo, como você comentou, um molho pesto, uma granola caseira, além de estar em família, também ensinar aos pequenos uma boa alimentação, boas escolhas, né? Eu ensino a meus filhos desde pequeno, né? Então, assim, tive várias fases, porque são 19 anos de mudança de hábitos, né? Entendendo a individualidade de cada um da minha família, colocando em prática, mesmo antes de ser formada em nutrição, né? Como farmacêutica, eu já comecei a ter uma visão muito diferente. Por isso que eu digo, foi a farmácia que me transformou, né? Como uma farmacêutica de alimento, né? De suplementos alimentares. E isso, na minha família, eu vejo hoje meus filhos, claro que eles gostam de sair no aniversário, comer as besteiras lá, mas o que eu acho assim, importante é como eles já têm esse aprendizado na mente deles. A consciência. A consciência. E para mim isso é muito gratificante. Porque assim, para onde eles forem, né, não falo só da parte de hábito alimentar, as outras questões também, mas para onde eles forem, eles vão saber fazer boas escolhas. E assim, isso para mim é muito gratificante, que é o que eu penso nisso. A saúde, ela é construída, ela não é do dia para a noite. Então é um processo. É realmente buscar uma conscientização de que é possível modificar alguns hábitos.
E é bem importante os pais, né, começar pelo exemplo de casa. Né? Eu e meu marido, a gente tem um hábito assim que a gente construiu junto desde quando a gente casou, foi 4 meses depois. E assim, nós construímos juntos e temos assim, somos muito gratos a Deus, né, por ter tido essa oportunidade de não ter mudado pela dor, a gente mudou pelo amor. Então assim, isso é muito bom. Isso é verdade, né? Porque muitas pessoas só mudam a sua consciência alimentar e muito mais do que alimentar, eu creio que é nutricional, né? De como você tem se nutrido. Verdade. Na doença. É verdade. Né? Então assim, por isso que assim, o meu trabalho, ele foi desenvolvido de acordo com o que eu vivi. Então assim, a pessoa que me busca, ela não me busca só para um cardápio. Ela busca porque ela quer ter um estilo de vida diferente. É justamente o que a saúde integrativa faz. Então, a gente não olha para a saúde apenas em um ponto. A gente olha todo o sistema que você está vivendo. Então, o ambiente que você vive, a alimentação que você come, a sua espiritualidade, né, a tua maneira de ser, de agir, o ambiente de trabalho, tudo isso é muito importante para essa conexão, né? E hoje, os estudos ainda estão em pesquisa, mas existe chamado uma interocepção. É o sinal elétrico que os órgãos, involuntariamente, né, eles dão para o cérebro. Então, assim, se a gente não cuidar da nossa saúde hoje, né, o que vai ser do nosso cérebro no futuro? Né? Então, assim, é bem interessante essa questão de interocepção. Entender que tudo se comunica e que cabe a nós fazermos as escolhas do que a gente vai se nutrir. Verdade. Tanto de pensamentos, né? Sim. De vivências, mas também essa questão alimentar, que é muito importante. Controle do estresse, que é muito importante. E existe uma conexão, assim, quando eu falo do intestino-cérebro, mas também do cérebro para o intestino. Né? Existe um eixo que é chamado eixo HPA, hipotálamo, pituitário, adrenal. Quando você tem gatilhos de estresse agudo, o corpo ele dá conta. Quando você tem um estresse contínuo, crônico, aí o intestino vai ser sobrecarregado. Pode acontecer um rompimento de barreira intestinal, altera a desmotilidade desse intestino, ou seja, diarreia ou constipado, e daí a pessoa passa anos e anos assim, má alimentação piora a situação e vira aquela bola de neve. Daqui a pouco explode e a pessoa faz, o que é que está acontecendo comigo? Aí o que é que acontece? Medicamento para dor de cabeça, para dor no pé, para dor na barriga, para acordar, para dormir. Tudo. É uma toxicidade complicada. É verdade. Que a gente não precise passar por isso, né, não, Cássia? Não precisa. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje, para tomar essa consciência, essa virada de vida, essa virada de chave de mentalidade, o que você diria? Eu digo assim, que o conhecimento está aí, né? Hoje a gente tem a tecnologia para ter esse conhecimento, a disciplina é muito importante e assim, ter o objetivo, né? Eu tenho um objetivo na minha vida, né? Na minha saúde, porque a saúde, né? A gente sem ela, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue criar nossos filhos, trabalhar, a gente não consegue ter uma boa atividade, né? De realizar as coisas durante o dia. Então, é muito importante. Então, comece, o importante é começar, porque é um processo, é um dia após o outro, mas dá para conseguir sim. Que bom, né, Cássia? Que bom. E que bom que a gente conversou hoje sobre isso, que bom que a gente pôde abrir a nossa mentalidade, que bênção, né? Obrigada, Diana, também. Que bom. Fico muito feliz que você veio, que você agregou para o nosso podcast com esse bate-papo. E com certeza, assim como eu, creio que muitas pessoas que nos assistiram hoje vão repensar tanto essa questão da nutrição, quanto a oportunidade de fazer, junto com a família, algum molho, algum prato, algo saudável, que realmente nutra, não só para hoje, mas para gerações e também por toda a sua vida, com boas escolhas. Sim, obrigada, Bibiana, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Espero que você tenha gostado, que mude e abra sua mentalidade para essa nova nutrição que realmente vai fazer diferença na vida da sua família e na sua também. E desejo que você desperte o seu eu antifrágil. Até mais!